Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de geografia hoje. E o tema da nossa aula é o relevo. Na última aula, nós estudamos sobre a superfície terrestre e as suas modificações. E nós vamos entender hoje por que ocorrem essas modificações. E elas têm um nome a ser definido por isso. Vamos lá? Bom, então o que é o relevo? São as formas variadas da superfície terrestre. Então, as variações da superfície terrestre são chamadas de relevo. E a natureza, ela se transforma, sempre vai se transformando, através da própria ação da natureza. Mas dois fatores importantes que mais modificam o relevo é a erosão e a deposição. Então, a combinação desses dois fenômenos resulta em diversas formas de relevo. Nós vamos estudar hoje sobre a erosão e a deposição. O que é isso? Vocês já ouviram falar? Vamos lá, então. A erosão é um processo de desgaste e separação dos materiais. Então, é quando o solo se desgasta e os materiais componentes da superfície terrestre começam a sofrer modificações. Sabe aquele solo cheio de buraquinhos, né? Então, geralmente é chamado erosão. Então, esse processo é causado por conta da variação de temperatura. Então, por exemplo, se eu estou num lugar onde bate muito sol em cima daquela terra, ela tende a rachar, certo? Então, aquele solo, ele vai criar a erosão, vai ficar um buraco ali naquele solo, tá? E as ações da água, né, da chuva, né, do vento, das rochas. Então, tudo isso que faz com que o solo sofra essas modificações e essas deteriorizações, que é o que a gente chama-se processo de erosão. A erosão modifica o relevo. Olha só essa imagem aí que eu coloquei para vocês. É um solo com erosão, né? A ação da chuva deixou o solo um pouco úmido e também aí depois vem o sol e olha como é que esse solo ficou, né? Esse é um solo com erosão. Então, isso modifica a superfície terrestre e as modificações da superfície terrestre são chamadas de relevo, ok? Agora, o segundo processo que mais modifica a superfície terrestre é chamado deposição, tá? A deposição são os materiais originados na erosão. Então, como vocês viram naquela foto anterior, pode acontecer também de haver cascalhos nesse solo, né? As pedrinhas que ficam, ou até mesmo as rochas que vão modificar e causar a erosão do solo, eles podem se transformar com a ação do vento e da chuva, tá? E podem se acumular em algum lugar. Então, por exemplo, se eu tenho um solo, vou te mostrar para vocês, olha só, isso é um solo, isso é uma deposição, né? Tem lixo aí também, mas é deposição. Por quê? Porque bateu, né, a água do rio, a água da chuva, em cima desses cascalhos e essas rochas se acumularam em algum lugar. É claro que com a ação da chuva, do vento, da temperatura também, né, e de todos esses fatores, o que vai acontecer? Esse solo ele vai se modificar, ele não vai ficar do mesmo jeito que ele era antes, né? E conforme o tempo for passando, esses materiais que estão aí, eles vão escorrer para outro lugar, certo? Então, esse processo de acúmulo de materiais é chamado deposição. E a deposição, ela causa transformações na superfície terrestre. E as diversas transformações da superfície terrestre são chamadas de relevo. Não esqueçam, hein? Bom, pessoal, queria explicar para vocês rapidamente sobre esses assuntos. É importantíssimo que vocês estejam ligados nas minhas aulas, prestem atenção nos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E logo abaixo desse vídeo vai seguir um link com as atividades que vocês vão fazer hoje, tá bom? Um abraço, qualquer coisa é só me chamar.